Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. Esse aqui não é um lugar que nós frequentamos, é uma família que nós pertencemos. Como é bom poder estar aqui hoje, junto com os meus irmãos, participando, ó Deus, dessa reunião tão ungida, tão cheia de presença de Deus, vida de Deus. Apesar de estarmos às vezes cansados fisicamente, o nosso homem interior é renovado, a nossa fé é fortalecida, a nossa alegria, ó Deus, é renovada, o nosso encargo também. E ao estarmos juntos aqui, temos, ó Deus, o sentimento e a percepção que estamos no lugar certo. Eu sinto isso, percebo que eu estou no lugar certo, andando com as pessoas certas. Eu não poderia estar em outro lugar se não fosse realmente nessa cidade, dentro do propósito do Senhor, vivenciando cada história que temos vivido de milagres, ó Deus, de transformações, ó Deus, de participar daquilo que o Senhor está construindo em nós e também através de nós. Ó Pai, nós te damos graças e te pedimos, fala conosco de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o objetivo dessa reunião, primeiro momento, era mesmo falarmos ao coração dos nossos líderes, né? Primeira reunião de 2024, apesar de estarmos tendo os nossos cultos em janeiro, eu tirei alguns dias de descanso, mas não me ausentei nenhum dos domingos. Fiz questão de estar aqui, até mesmo porque eu estava com um encargo muito grande no meu coração de compartilhar uma série de mensagens, e como valeu a pena, né? Eu estou ouvindo muitos testemunhos de quantos irmãos têm sido abençoados. E você que voltou de férias, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Desejo do nosso coração realmente é que esse seja o melhor ano das nossas vidas, um ano de portas abertas. Eu havia pedido no culto domingo e também insisti com os pastores que você jejuasse na quarta e na quinta. Se você não fez isso, se você não conseguiu por algum motivo, faça isso amanhã, né? No semestre que vem nós vamos repetir o que eu estou fazendo aqui, né, junto com os pastores, mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer um movezão muito grande. Nós vamos fazer aí 2 dias de jejum e nós vamos concluir o jejum no culto domingo de manhã com um grande almoço para os irmãos, em nome de Jesus. Mas é para quem jejuou. Nós vamos chamar aqui na frente e vamos orar. Espírito, revela. Se não jejuou, Deus vai revelar. Vai, revela. Se você comer um passatempo, creme de morango com leite condensado, o Espírito vai revelar. Então, é porque é o seguinte, irmãos, nós precisamos orar e jejuar, são disciplinas espirituais. Quantos entendem isso? Nós vivemos em um mundo caído, e é preciso ter discernimento espiritual. Eu quero ministrar uma palavra hoje, que o Senhor colocou no meu coração, e a respeito do que nós estamos vivendo como igreja, né? Eu ministrei uma palavra aqui em janeiro, não sei precisamente qual foi o domingo, que eu falei sobre os ciclos, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quantos ouviram essa palavra? Glória a Deus. E dentro desse ciclo, como igreja, que é o meu ciclo também, eu expliquei o seguinte: cada vez que você se inicia em algo, né, você começa um novo ciclo. Então eu estava em Goiânia. Eu encerrei um ciclo em Goiânia e comecei um novo ciclo aqui em Belo Horizonte. Então, como igreja, nós entramos no terceiro ano do primeiro ciclo. E o terceiro ano, qual que é o ano? O ano da aliança. Quando se é ministrado sobre os ciclos, às vezes, quando se fala de aliança, acaba que, não sei, né, a perspectiva é sempre assim. Até mesmo quando eu ministrei aqui, alguns irmãos me procuraram e disseram o seguinte: pastor, esse ano, nossa, eu preciso ter cuidado. Falei, qual cuidado? Sempre, cuidado com o pecado, cuidado com muita coisa. Não, porque é o terceiro ano, é o ano da aliança. Então, o que significa? Aí um outro falou, esse é o ano para ver quem realmente vai ficar e os que vão sair. Eu quero dizer para você sobre o meu coração, é importante a igreja conhecer o coração do pastor. Eu não estou com essa expectativa, não. No ano da aliança, é o ano de nos tornarmos família, amigos, irmãos. Não aquela coisa assim. Aleluia. E não aquela questão de ficar com aquele pensamento assim,
uma hora dessa, alguma coisa vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa com você. Na sua família, tem opção de você, o seu filho tem opção de você ficar observando ele, se não der certo, ele sai? Por que ele não sai? Porque é família. Mas por que alguns na igreja têm esse comportamento? Por causa de uma crença errada, de um pensamento errado. Eu não gosto quando alguns irmãos fazem alguns tipos de comparações que aí envolvem uma ameaça. Não, porque não sei o que, pastor, porque se for assim, qualquer coisa eu estou fora. Eu fiquei pensando, ele não entendeu o que é ser igreja ainda. Não entendeu o que é ser família. Porque se você faz parte da família de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender uma coisa. Nós somos família. Amém? Vou mostrar isso para você. A família, isso eu ensino e vou ensinar isso no curso de criação de casais, depois criação de filhos. Nós vamos ter esse ano. Já está na nossa agenda. Então, olha só. Na família, o que eu ensino? Olha para cá. Se você tem um problema, ataca o problema, não as pessoas. Se você tem uma dificuldade, aconteceu um problema. O problema pode ter sido com o líder, com o pastor, ou propriamente dito comigo também. Você não gostou de uma situação? O que nós fazemos? Resolve o problema. Não precisamos atacar a pessoa. Entendeu? Então, olha para cá. O coração e a mente precisa ser aberto para entender que nesse tempo agora, Deus quer gerar em nós um espírito de equipe. Equipe. Sabe por quê? Os antigos diziam o seguinte: nunca faça aliança com alguém sem antes não ter comido com ele 2 quilos de sal. Sim ou não? E agora você sabia que tem muitas empresas que eles realmente sobem o patamar até mesmo de cotas de coisas no 3º ano? Por quê? Por entender que é um ano da aliança. O que Jesus falou para os seus discípulos nesse tempo? Importante. Então eu vou falar para você, a primeira palavra que eu quero falar para você é esse tempo. Nesse ano, ninguém está em teste, para ver se você vai ficar aqui, que se essa aqui é a sua igreja, ou se o Senhor vai passar o facão, vai passar o bisturi, que mais? Vai passar o machado, não. Nesse ano, é ano de nós amadurecermos para nos tornarmos uma equipe, uma família. Irmãos onde um cuida do outro, onde nós entendemos. Por quê? Porque alguns, às vezes, no dia da dificuldade, ele não vem ao culto, ele não conversa comigo, com o líder dele, com o pastor. É um sofisma. É aí que você precisa de nós, orarmos por você. No dia que se acontecer um problema, um pecado, qual que é a mentalidade? Nossa, eles vão me julgar. Pelo contrário, nós estamos aqui para ser bênção na sua vida. Se até aqui nós temos crescido, esse vai ser um ano que nós vamos crescer também nos relacionamentos. E onde tem saúde nos relacionamentos, o corpo cresce, o corpo avança. Eu quero declarar, vai ser um dos melhores anos, se não o melhor ano das nossas vidas. Aqueles que estavam desvinculados, fora do propósito, talvez sem entender. Eu estou conversando com um monte de gente, tenho aconselhado e vou aconselhar outros tantos. Por quê? Deus falou isso comigo, meu papel é envolver todo mundo, mas eu preciso saber, né? Seu coração está aberto para nós falarmos? Que tem gente que é o seguinte, nós somos uma igreja em célula, ele está conosco já há um tempo e não está numa célula. Nós precisamos te ajudar. Por quê? Porque tudo vai fluir através desse relacionamento. O que Jesus disse sobre isso? João 15:15. Põe para mim João 15:15. Já não vos chamo de servos. Quando foi que Jesus falou isso aqui para os discípulos? Isso aqui é poderoso. Já não vos chamo de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu, mas tenho-vos chamado de amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dá a conhecer. Sabe que tem certo nível de revelação, de conhecimento, que você só cresce nessa revelação depois que se torna amigo? Por quê? Porque o servo, ele o tempo todo está com aquele sentimento de que ele está aqui querendo fazer alguma coisa. E aí, qual que é o sentimento que ele tem? Se ele não me agradar a Larissa, ou se ele errar, ele fica com aquela preocupação assim, não, mas o que vão falar de mim, ou vão me tirar? Pelo amor de Deus, irmão. Nós precisamos ser práticos e amorosos e também com entendimento claro. Nós estamos caminhando. Se tem algum problema na caminhada, alguma coisa que precisa ser corrigido, corrigimos o problema e avançamos.
Não é a pessoa, não estamos aqui para aprovar e reprovar ninguém. O Senhor já te aceitou, você já foi aprovado por Deus. E se você veio para esse ministério, foi porque Deus te enviou para cá. E aqui nós vamos viver nos melhores dias das nossas vidas. Posso ouvir seu amém? Jesus estava dizendo, antes vocês se relacionavam comigo como servo, agora vocês na verdade são amigos. Né? Não colega, porque colega você dá tapa, né? Chuta ele, colega você quer falar de igual para igual, não, amigos. Dentro da família nós temos respeito, consideração, honra, isso é saudável nos relacionamentos. De amizade também, de coleguinha não, colega não tem respeito, mas amigos não, amigos sim, porque eles sabem que eles fazem parte de algo, no nosso caso, algo superior, algo eterno, diga amém sobre isso. Efésios capítulo 3, verso 14. Não é, na verdade, uma pregação, um compartilhamento. Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de quem, gente? Toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, diga arraigados, alicerçado, em quê? Em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Quando tem amor, excede o entendimento. Você faz porque você realmente ama e você é tomado da plenitude de Deus. João 8,35, versão NVI, João 8,35, olha o que diz João 8,35 na versão NVI. O escravo não fica sempre na casa. Na NVI, o escravo não tem lugar permanente na família. Na onde? Na família. Mas o filho pertence a ela para sempre. Quantos aqui são dessa família? Nós somos da família de Cristo, irmão. Você poderia estar em outro lugar, e eu também, mas aprove a Deus nos colocar para caminhar juntos. Então, por que eu falo que o ano da aliança é ano de ajuste? Mas para nos tornarmos, para crescermos nesse coração, para amadurecermos. Porque tem gente que não tem esse entendimento. Aí quando tem um problema, o que ele fala? Meu tempo aqui acabou. Você fala isso para sua mulher? Meu tempo com você acabou? Não, você não abandona, vamos junto. Você fala para o seu filho? Ô menino, é o seguinte, seu tempo aqui acabou. Né? Não pode. Se fala porque tem algum problema, não pode. Porque é família, é entendimento. Nós estamos juntos. Amém? Efésios 2,18. E aí eu vou ministrar 3 pontos rapidamente. Efésios 2,18. Põe para mim, para finalizar. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, por meio de Jesus, em um Espírito. Assim, acompanha comigo esse texto poderoso. Assim, não, põe na outra versão aí, na revista corrigida, era só aquele da NVI. Obrigado, irmão. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. E aí, o que diz sobre da família de Deus? Vírgula, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, da vida da igreja, que eles edificaram, a vida uns aos outros, na comunhão, no partir do pão, na oração, dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, passa para frente, no qual todo edifício bem ajustado, quando ele está bem ajustado, o que acontece com ele? Cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados. Você não é uma pessoa, uma pedra solta nesse edifício, não. Você foi encaixado, alicerçado, você faz parte dessa família, porque você foi edificado juntamente para a habitação de Deus no Espírito. Diga glória a Deus e aleluia. Então, volta lá novamente no versículo 19, só para eu falar algo precioso aqui, versículo 19, desse aí mesmo.
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Versículo 20. E aí ele diz, edificado sobre o fundamento. Quantos aqui querem edificar nesse ano sobre o fundamento? Precisamos edificar de maneira certa. Precisamos ter uma mentalidade certa do que é ser igreja. Entende? Então, ter uma célula não é simplesmente ter um monte de gente lá não. Esse ano, irmãos, nós vamos trabalhar muito com relatório. Nós vamos ajudar você a entender o propósito da célula, o que é uma célula. Célula não é um lugar onde eu simplesmente convido pessoas, e às vezes tem gente de tudo quanto é outros ministérios. Glória a Deus pelos ministérios dessa cidade, é uma cidade de grandes igrejas. Mas precisa entender o propósito da célula. Você precisa entender, é um ponto onde você quer trazer seus amigos? Aleluia, mas se for uma célula, você tem que entender qual o objetivo dessa célula. Por que nós somos uma igreja em célula? É importante isso, nós vamos te ajudar. Vamos ensinar para você a edificar de maneira certa. Vamos avaliar realmente situações. Então, olha, vou dizer para você, esse será um ano completamente diferente, muito especial. Nós estamos aqui realmente assim, muito motivados. Eu tenho essa prática, né, de antes de começar as atividades da igreja, eu, junto com esses homens de Deus, nós vamos jejuar e orar. Por quê? Nós precisamos saber o que está no coração de Deus, irmão. Saber pescar, todos nós sabemos, mas onde jogar a rede, você sabe? Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas sobre a palavra que saiu da boca de Deus, diz a Bíblia que ele teve a sua maior pescaria. Por quê? Porque ele foi assertivo. Na boca de Deus tem palavra gerativa. O homem pode fazer planos e agenda, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nesses dias nós estamos orando e jejuando, vai terminar amanhã. Para quê? Para falar para o Senhor, fala conosco, queremos ser sensíveis à sua voz. Isso aqui não é uma empresa, onde eu uso estratégias humanas, onde eu faço coisas humanas, não. Isso aqui é a igreja do Senhor, é família. Aqui nós envolvemos com criança, com gente, sabe, de adolescentes, jovens, pessoas que são curadas. Isso aqui é a expressão exata de Cristo Jesus. Ele é o cabeça desse corpo, ele não tem vergonha. Eu estava meditando nisso nesse jejum. Tem muita gente que tem vergonha do seu corpo. Cristo não tem vergonha. O corpo dele é a sua igreja. Ele é o cabeça de quê? Da igreja. Isso não é poderoso? Precisamos crescer nessa revelação. Vamos lá. Para edificarmos sobre o fundamento, nós precisamos basicamente de 2 ou 3 coisas. Quantas coisas? 2, 3. Eu anotei 3, se for dar tempo eu vou falar das 3. Se não, vou falar de 2. Primeira coisa, está aqui em Lucas 5:37. Lucas 5:37. Olha o que o texto diz. Lucas 5:37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Esse aqui pode ser na NVI. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo vai o quê? O que vai acontecer? Vai romper. Se derramará e os odres se estragarão. Aí o texto diz, ao contrário, vinho novo deve ser colocado, deve ser posto em quê? Odres novos. E aí, foi uma coisa muito preciosa que o texto disse. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Então, quantos lembram de uma palavra que eu ministrei sobre o bom precisa acabar? Quantos lembram dessa palavra? Acho que eu vou ter que pregar de novo. Poucas pessoas lembram. Eu preguei essa palavra por quê? Fazendo uma comparação no texto de João capítulo 2, onde a Bíblia diz que Jesus estava num casamento e o vinho acabou. Porque o vinho acabou, Jesus entra em cena e ele transforma a água em vinho. E o que aconteceu com os convidados? Ficaram surpreendidos, porque aquele homem tinha servido um bom vinho também, só que aquele outro era bem superior e não fazia isso. Então, às vezes, tem algo na nossa vida que precisa acabar. Tá bom, mas precisa acabar. Sabe para quê? Para Deus nos dar o melhor. Sempre quando Deus faz algo na sua vida, Deus faz o melhor. Mas o que eu quero falar? Primeira coisa que nós precisamos ter nesse ano, na nossa liderança, olha para cá, na nossa vida, é vinho novo. O ano mudou.
que nós temos que pedir para Deus? Senhor, derrama sobre mim um vinho novo. Sabe por quê? Tem gente que, infelizmente, o vinho novo precisa ser colocado em quê? Em um odre novo. O odre é um recipiente de couro que eles usavam antigamente para colocar vinho. E qual que era o problema? Ele era de couro, o problema é que com o passar dos anos, ele ficava seco, duro e enrijecido. Aí, quando se colocava o vinho novo, o que acontecia com ele? Ele abria, perdia-se o odre e também o vinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós começamos agora, né, um novo tempo, um novo ano. Você precisa, como membro, como líder, principalmente, orar e falar para Deus: Senhor, me dá um coração quebrantado, um coração aberto para fazer sua vontade. Sabe qual que é a dificuldade que às vezes a gente encontra na vida de alguns líderes, de algumas pessoas que frequentam a igreja? É porque eles vivem o tempo todo trazendo coisas do passado, se comparando. Aí ele entra num novo mover, Deus está fazendo uma nova coisa, uma coisa nova, novos líderes, novo ambiente, mas ele está com aquela mentalidade antiga. Aí ele fica se comparando, aí demora a se envolver. Quando se envolve? Por quê? Odre velho. Você precisa ser um odre novo. Você precisa clamar a Deus para ser um vinho novo. Senhor, derrama um vinho novo sobre mim. Quero ser humilde para aquilo que o Senhor quer fazer. Se Deus quer direcionar você para um outro bairro, se Deus quer direcionar você para cuidar realmente de um outro trabalho, você está disposto? Ser alguém assim ou não? Não, eu sou assim porque, nossa, no passado eu me envolvi com isso, eu não sei o que, eu fiz isso, eu liderei tantas pessoas. O importante é hoje, quando você está liderando hoje, o que você está fazendo hoje? Tem que ter vinho novo. Por quê? Porque senão nós vamos ficar simplesmente só contando coisas do passado, cheirando naftalina o tempo todo. Entende isso? É o tempo todo só com... Deixa eu te falar, Deus quer derramar um vinho novo. Deus está enviando gente nova para nós. Pessoas estão chegando, estão vindo caminhar conosco. O que é isso? Vinho novo. Agora, para você receber um vinho novo, o que você tem que ser? Um odre novo. Senhor, em nome de Jesus, me ensina como que eu devo liderar. Qual o coração que eu devo liderar? Qual a postura que eu devo liderar? Quem sabe esse ano não é ano de nós nos aperfeiçoarmos na nossa liderança, de leitura de novos líderes sobre liderança. O que eu tenho falado com os nossos pastores? Para nós não sermos odres enrijecidos. Tem gente que é assim, é odre enrijecido. Aí Deus não vai derramar um vinho novo. Por quê? Porque vai se perder. O que é ser? O que é liderar no fundamento com esse vinho novo? É que o vinho novo é algo que o Senhor quer fazer no seu ministério. Algo diferente. O Senhor quer derramar uma graça especial para você. Ele quer liberar um vinho novo. Um vinho novo no seu casamento. Quantos querem vinho novo no seu casamento também? Eu quero. Sempre é importante. Um vinho novo, sabe, no seu trabalho, na sua célula. Uma unção nova. Olha, preciso falar disso. Por que algumas pessoas não avançam? Porque eles querem ficar, literalmente, trazendo só coisa do passado. Se comparando o tempo todo, falando de coisas que aconteceu. Glória a Deus por tudo que Deus fez no passado. Mas o mesmo Deus, Ele é o Deus de ontem, mas Ele é o Deus de quê? De hoje, e é o Deus do amanhã, e é o Deus também eternamente. Esteja preparado para um vinho novo que Deus vai fazer na sua vida, que vai derramar sobre você. Parte de dificuldade que às vezes nós temos em relacionamentos é porque alguns não querem aceitar algo novo. Não querem realmente estar aberto a aquilo que Deus quer fazer. Da maneira como Ele quer fazer. Aí nós queremos trazer práticas antigas. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Para nós andarmos com Deus, precisamos depender de Deus. Precisamos que o Senhor derrame sobre nós. Vinho novo também, vinho é sinônimo de alegria. Deus quer derramar uma nova alegria sobre a sua vida. Amém mesmo? Você vai liderar com alegria mesmo? Com encargo no seu coração? Um vinho novo sobre nós. Eu tenho orado por isso. Senhor, derrama um vinho novo. Estava conversando com um casal domingo, após o culto. E foi tão impressionante que na hora que eles estavam conversando, estão vindo andar conosco agora. Na hora que eles estavam falando de algo, eu falei, olha, Deus está liberando um vinho novo sobre vocês. Aí o olho brilhou. Por quê? Porque eles literalmente receberam uma palavra profética sobre isso. E foi por isso que eles vieram parar aqui. Porque Deus falou, eu estou liberando sobre vocês um vinho novo.
Mas para que esse vinho não se perca, o odre tem que ser o quê? Novo. O que significa ser novo? Aqui tem um princípio espiritual. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã você precisa ter uma experiência com Deus. É gente nova, é gente que tem um coração que ama a presença de Deus. É gente que realmente está indo em busca. Olha, não vou negar para você, parte às vezes dessas coisas que vêm de ataques, de desânimo, de apatia, é falta de vinho novo na sua vida. É falta de leitura da Bíblia, é falta de oração, é falta de presença de Deus. Eu preciso dizer isso para você. Se Deus me colocou aqui, eu tenho que ser essa pessoa que vai falar isso para você. E você sabe do que eu estou falando. No momento que você está fluindo na unção, no Espírito, movendo, pessoas se convertendo, sendo tocadas, vidas, sabe, sendo marcadas, passa algum pensamento desse na sua cabeça? Não. Mas quando nós estamos afastados desse vinho novo, dessa coisa fresca, sabe, infelizmente, isso produz essas crises que às vezes tem no coração de alguns. Eu estou aqui para te condenar, não. Eu já passei por isso também. E quando eu passo, o que eu faço? Senhor, derrama um vinho novo sobre a minha vida. O que significa também um vinho novo? O Senhor transformou água em vinho. Aquele já era bom, mas o Senhor falou, o bom tem que acabar. Talvez algumas coisas acabaram na sua vida, talvez você chegou no seu limite, talvez algumas coisas chegaram. Não se desespere. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Para que aquele casal experimentasse o melhor vinho, o bom tinha que acabar. Às vezes aquilo que não deu certo, aquela célula que não funcionou, ou aquele pessoal que foi embora, não fique amargo, não fique chateado, não fique triste, não viva a vida. Temos só uma oportunidade de viver, vamos viver nessa oportunidade. Se no passado algo não deu certo, se você foi frustrado com liderança, ou se teve algum problema onde você estava, quando você chegar aqui, fala, Deus, eu quero um vinho novo sobre a minha vida, eu quero um vinho novo sobre a minha liderança, sobre a minha casa. O vinho novo significa que às vezes o bom acabou, e o Senhor trouxe um vinho melhor para nós, uma unção melhor, uma graça melhor. Quantos estão me entendendo? Tem vinho novo, por último, no primeiro ponto, é ter um coração e uma mente aberta. Esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer. Você lidera todo domingo você ouve a palavra, vai no culto. Você lidera toda semana. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não fica buscando querer fazer todas as coisas do mesmo jeito, não. Chega mais cedo naquele lugar, joelha naquela cadeira, põe lá um louvor e fala assim, Deus, derrama um vinho novo aqui. Reconheça, eu tenho pouca força, eu preciso de porta aberta. Derrama um vinho novo sobre essas pessoas. Toca no coração deles. Faz com aquele que está meio assim, que vem só uma vez por mês, possa ser tocado de tal maneira, alcança ele aqui, Senhor. Tem que ter isso no nosso meio, tem que ter isso no nosso coração, tem que ter isso no coração dos líderes. Você tem o que você valoriza. Repete após mim, eu tenho o que eu valorizo. Se você fica lá achando que só aquele vinho já está bom, beleza, mas o que você tem que fazer? Eu quero algo a mais, eu quero mais do Senhor. Derrama, Senhor, sobre a minha liderança um vinho novo, uma unção fresca, uma vida nova, para que cada pessoa quando chegar fala, opa, esse rapaz aí, ele esteve com Deus, porque o que ele falou aí tocou meu coração. Se tivermos vinho novo, vai ter alegria, vai ter presença de Deus, vai ter gente sendo tocada. Então, para que isso aconteça, tem que entender isso aqui, ó, Isaías 43, 18. O irmão que está assistindo pela televisão me mandou no início do culto. Está no Espírito, nem sabia que eu ia pregar. 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Por que tem gente que não tem experimentado um vinho novo? Eu quero te falar, porque Deus falou isso comigo lá. Eu quero derramar um vinho novo sobre essa igreja. Não, você não entendeu não. Vou falar de novo, porque senão você estava gritando aí, falando, eu quero para mim. Deus falou que quer derramar um vinho novo sobre nós, irmão. Vinho novo. Vinho novo. É porque o outro está ruim. Não, por favor. É porque mudou o ano, mudou a estação. E Deus não é coisa de coisas velhas, antigas. Não vos lembreis das coisas. Olha, temos um coração grato por tudo que Deus fez em 2023 e 2022. Mas o vinho de 2022 nós não queremos mais, queremos um novo. Um poder novo. Quantos querem também estar nessa vibração aí? Não vos lembreis das coisas passadas.
nem considerais as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova, que está saindo à luz. Aí o Senhor está perguntando para você, abençoado, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Quando você passar pelo deserto, vai ter um rio lá. Sabe por quê? Você tem vinho novo na sua vida. Você tem alegria nova para liderar. Você não vai liderar aquela coisa assim não, né? Difícil, luta. Como é que você está? Tô luta. Não, luta já passa, dá tchau para luta. Não dá para você cansar. Vamos cansar em novembro, dezembro. Agora não, agora nós temos um vinho novo. Estou moço, estou alegre, estou feliz, aleluia. Vai ser um ano poderoso. É isso que nós precisamos. Segunda coisa que o Senhor vai te dar para você edificar sobre o fundamento. Qual que é a primeira? Vinho novo. Diga, eu creio. 2024, o ano das portas abertas, é também o ano de um vinho novo sobre a minha vida. Amém? Sabe o que significava isso profeticamente? Jesus, ele era videira. Sim ou não, João 15? Eu sou a videira, vós os ramos. A videira produz uva, que faz o vinho. Jesus está dizendo, vocês estão no sistema antigo. O vinho novo veio sobre vocês. Ele estava dizendo dele. Ele veio para a nação de Israel, mas eles estavam presos à coisa antiga. Não, nós queremos ficar aqui, nos odres. O que aconteceu? Rompeu. Mas nós o aceitamos. Nós queremos esse vinho. Queremos mais dele, mais da nossa casa, mais no nosso casamento, mais dos nossos filhos. Eu profetizo sobre a sua vida vinho novo. Vinho novo. Segunda coisa que nós precisamos para edificarmos sobre o fundamento de uma unção nova. Eu estou todo novo agora, aleluia. Uma unção nova. Por que unção nova? Pastor, mas você toma cuidado, porque a unção é a mesma. Não, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Davi foi ungido 3 vezes? Quantos sabiam? Fala a verdade. Eu amo também falar umas coisas que às vezes você não sabe. Davi foi ungido 3 vezes. Por que ele foi ungido 3 vezes? Porque cada momento da sua vida, cada etapa da sua liderança, cada momento do seu ministério, da sua empresa, dos seus negócios, Deus está levando você para um nível diferente. Primeiro, Davi foi ungido diante dos seus irmãos. É uma unção. Ninguém sabia quem ele era. Ele foi ungido diante dos seus irmãos e diante do seu pai. E aí, ele foi sendo perseguido. Só que ele chegou em uma cidade de Judá. Judá era uma parte de Israel, não era toda, uma parte. E aí, o que acontece? Ele está lá liderando aquele povo, o que acontece? Ele recebeu uma segunda unção. E quando ele assume o trono, que agora ele se tornou rei de todo Jerusalém, ele recebe uma nova unção. E vou te falar uma coisa, na primeira unção, Deus falou um negócio muito poderoso comigo. Cada vez que o Senhor também troca a sua unção, que Ele derrama uma nova unção, Ele troca também suas vestes. Na primeira, Ele foi ungido com vestes de pastor. Agora na segunda, Ele já foi ungido com vestes de rei. Nós somos reis e sacerdotes. Dá um aplauso para Jesus aí, pelo amor de Deus. Perdeu a oportunidade. Você é rei e... Põe para mim em 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes a tristeza, a condenação, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga, eu sou rei e sacerdote. Diga, eu sou nação santa. Então eu quero declarar que nesse novo ano agora, você vai fluir na unção também, sabe de quê? De governo. Quando o inimigo não é você que tem de ficar com medo do inimigo, não. O inimigo vai temer você. Quando a situação se levantar, sua voz vai... Sabe por quê? Tem uma característica de rei. Rei não pede. Rei comanda. Você não vai ver rei pedindo nada. Rei só comanda. Por isso que você flui na unção também do rei. Você vai começar a liderar. Percebeu aquele ataque? Pastor, minha cela está sendo atacada. Usa a unção do rei que você tem. Ele atacou?
eu vou levantar para atacar ele agora, em nome de Jesus. Eu falei isso um dia para o irmão, estava conversando com ele, percebendo amor, irmão amoroso, gosto demais dele, encargo, mas passando uma tribulação, uma dificuldade. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Do nada, deu um rampante em mim, eu tenho essas coisas do Espírito. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Chega lá na sua casa hoje, você vai chegar lá na sua casa hoje, você vai ligar o som, põe uma música lá ungida, alta, e você vai berrar dentro da sua casa. Você vai falar assim, ó, Satanás, você já fez bagunça demais aqui agora. Em nome de Jesus, sai daqui, porque essa casa pertence ao Senhor, essa família pertence ao Senhor. Não aceite você tocar no meu casamento, eu sou um homem ungido. Foi para essa mulher que Deus me enviou, foi para esse homem que ela se casou, e eu não poderia estar em outro lugar, mas eu estou aqui. Então é aqui que Deus me plantou, e por isso eu não aceito. Toda seta na minha mente sai. Então minha mulher é uma bênção. Eu falei, começa a declarar e manda ele sair. O que aconteceu? Depois ele me dando o testemunho. Quanto foi poderoso isso? O que estava faltando lá? O que estava faltando? Hã? Fala. O governo, a autoridade. Tem hora que a gente fica muito assim. Você tem que começar a perceber que tem coisa que não é natural. É espiritual. Se é espiritual, usa a unção. Por isso que eu vou hoje declarar sobre a sua vida. Você vai fluir na unção de governo, de autoridade. E esse ano você vai crescer em autoridade. Sua voz vai ser ouvida em outros lugares. Até agora talvez você tenha liderado uma célula aqui, mas Deus vai abrir portas para você. Sua voz vai ser ouvida em empresas, em reuniões de família. Sua voz vai ser ouvida em outro lugar. Está no negócio. Está passando aquela crise, aquela dificuldade. Com muito amor e carinho, vou te falar isso. Não fica só pedindo oração, não. Governa lá dentro. Esse lugar, esse negócio foi Deus que me deu. Por isso eu declaro, ele vai prosperar e vai ser abençoado. Isso é unção de quê? De rei. Veste a sua roupa de rei. Vamos para cima. Entende? Não sei se vocês estão me entendendo, não. Está muito calado. O irmão do teclado pode subir aqui para mim, por favor? Nós já vamos terminar. Primeiro, essa unção tríplice também representa algo espiritual. Jesus é da linhagem de quem? De Davi. Então, olha só, isso aqui é profético. Isso aqui também tipifica a coroação de Cristo. Ele foi coroado de glória e honra. Como homem, ele vai ser coroado também em Israel. E ele vai se assentar no trono de Davi. E por isso, ele se assentou na verdade. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O seu Deus é o quê? Por que a Bíblia fala Rei dos Reis? Ele é o Rei. Mas quem que é os outros reis? Somos nós. Somos o quê? Somos nós. Quem que é os outros? Ele é rei de quem? De nós. Ele é o seu rei. Você, olha para cá, isso aqui é muito poderoso. Por que todo homem tem que adorar? Por vários motivos. Você tem que adorar porque você não é Deus. Cada vez que você adora, você está reconhecendo que você não é e Ele é. Mas por que você também tem que adorar a Deus? Olha para cá, por favor. Você se torna semelhante a quem você adora. Se você anda muito com medo, eu vou te falar, você não tem adorado muito. Eu não preciso estar na sua casa para saber disso. Você se torna semelhante a quem você adora. Você se torna parecido com quem você adora. Medo, essas coisas, é porque você está... Por que tem gente, por que eu faço questão de jejuar e orar quando eu volto de férias? Porque eu toco no mundo. Você está na praia, que é tanto de gente seminua, aquelas musconas, aí você passa, aí você está num hotel... mais ou menos de tanta estrela, e tem um outro assim, aí passa que tem gente dentro do carro, você vai num restaurante mais ou menos, e tem um melhor ainda, e você volta meio sobrecarregado. Será que eu não estou perdendo tempo, investindo minha vida nisso? Aí eu já cai logo lá, começa a adorar, aí nos dias como eu estou naquele lugar lá, adorando Ele, ajoelhado, Ele fala assim, ó, eu te chamei para algo nobre, você me pertence, você foi comprado, você é propriedade minha, meu coração é renovado, minha vida é renovada. Aí eu saio dali, aí eu chego numa reunião como essa, já tinha um ambiente de unção, mas o que eu procuro fazer? Aumentar mais a unção. Sabe por quê? Você se torna semelhante a quem se adora.
Anda ansioso, preocupado? Avalie o que você assiste e até os tipos de música que você ouve. Se você for ouvir o hino de Israel, as notas do hino de Israel, eu não sou muito músico não, mas as notas do hino de Israel hoje, que eles cantam, são notas deprimentes. Por quê? Porque eles ainda estão esperando pelo Messias. Mas é interessante que tem momentos que eles começam a citar cânticos de guerra, de vitória. Você percebe, você não sabe o que ele está cantando, mas você percebe um ambiente de muita alegria neles. O porquê disso? Vou te falar. Você se torna semelhante a quem você adora. Por isso, é preciso nesse ano de 2024, como eu disse, o louvor abre todas as portas. Temos que ter louvor. Quanto mais você louva, mais você adora, mais você busca, mais você se torna semelhante a quem adora. Ele é o leão da tribo? Ele é o leão? Me ajuda aí, por favor, põe pressão aí. Ele é o leão da tribo de Judá. Fala, leão da tribo de Judá. Se você o adora, você se transforma em quê também? Em um leão que vai comandar contra as forças, contra as obras do diabo. Ah, eu estou liderando uma célula. Tem quantas semanas que não vai um visitante? Quantas semanas que não vai um visitante? Se eu estou pregando o evangelho, por que não vem um visitante? Eu ponho uma música lá e eu começo a adorar. Em nome de Jesus, solta agora os visitantes. Vai ter visitante aqui sim também. O leão da tribo de Judá se levantou. Aí o outro lá também se levantou. Quando o leão da tribo de Judá se levanta em seu favor, você ganha face de leão também. Você ganha autoridade também para comandar. Isso é o quê? A unção para um propósito. Cada momento ele recebeu uma unção. Cada unção foi para uma posição. Eu termino falando isso. Vou parar por aqui, nós vamos orar agora. Eu vou parar aqui, não vou falar o terceiro não. Cada posição que ele foi colocado, ele recebeu uma unção nova. O Senhor ministrou no meu coração que Ele vai derramar uma nova unção sobre você. Porque Deus vai te colocar em posições que você não tem ideia. Deus vai abrir portas para você. Pessoal do louvor, pode subir aqui. Mas a unção é buscada. Diga assim, a unção é buscada. Você tem o que você busca e valoriza. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 3,15. Conheça as tuas obras. Isso aqui daí gera temor. Os irmãos estão comigo? Que nem é frio e nem é quente. Não tem vinho novo, não tem unção. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Mas porque você é morno, versículo 16. Assim porque és morno. Quem que é morno? É quem um dia já foi quente e hoje não está frio. Ele está o quê? Morno. Eu li esse texto aqui por causa de algumas pessoas aqui hoje. Eu não vim aqui te condenar. Eu vim aqui tirar você dessa mornidão. Esse lugar não combina com você. Deus não te chamou para mornidão. E aí ele diz: estou a ponto de vomitar. Não sei se você sabe, se você às vezes tem dificuldade, quer vomitar, você toma água quente. E aí ele diz o quê? Mas ele é amoroso, ele é gracioso. Aconselho de mim, versículo 17. Pois você diz, estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma. Luciano, esse aqui não é aquele que fala que tem pouca força, né? Ele é o contrário, sou rico, sou abastado e não tenho necessidade de coisa alguma. O Senhor falou um negócio muito poderoso comigo. Quem busca unção é quem reconhece que ele precisa. Quem é rico, quem é abastado, quem já tem, por que ele vai buscar? Ele já tem, ele sabe liderar. Busque unção para criar seu filho. Cada fase da vida dele, você também vai receber uma unção. Ele é criança, cansa o corpo. É adolescente, cansa a cabeça. Se ele mudou, pede uma unção nova para ensinar para ele, para ensinar, para cuidar. Unção para o seu negócio.
Nós podemos ter unção para tudo. E aí diz o quê? Você nem sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim, versículo 18, ouro refinado pelo fogo. Você encontra ouro na rua? Não. Biju você encontra, ouro não. Por quê? Porque ouro tem preço. A unção é comparada ao ouro. Então, é tempo de nós comprarmos ouro. Eu não quero que você faça a cela de qualquer maneira. O terceiro ponto da minha palavra é um vinho novo, uma unção nova e uma nova diligência. Vou só falar para você, não seja diligente com o que você está fazendo. Compra a presença de Deus para sua cela. Chega mais cedo lá. Senta na cadeira. Pastor, eu ando muito cansado. Então acorda mais cedo. Você não serve a mim, você serve a Deus. Se você não tem tempo nem para orar, então você não tem tempo para liderar. Se isso tem valor para você, você vai acordar cedo. Você vai buscar a Deus. Você vai pedir para o Senhor: eu quero a unção fresca sobre a minha vida. Quero a unção fresca, porque quando eu abrir a boca, eu quero que vidas sejam tocadas. Quero que pessoas sejam tocadas através da minha vida. A unção não é algo automático, precisa ser buscada. Vai para o seu quarto lá, põe uma música e vai buscar unção. Alguns homens precisam ouvir isso aqui hoje. Assume o governo da sua casa, orando pela sua casa, orando com a sua família, buscando a Deus juntos e declarando: pastor, meus filhos estão difíceis. Não, o difícil é ficar sem unção. Todo o problema se resolve quando se tem unção. Nós não vamos liderar de qualquer maneira esse ano. Nós precisamos ter unção de Deus, irmão. Precisamos ter unção de Deus. Deus inclina o coração quando Ele vê você dizendo assim: ó Pai, acordei mais cedo hoje porque eu quero buscar a sua presença. Eu quero que esses casamentos sejam transformados. Eu quero que essas crianças sejam tocadas. O pai valoriza quando ele vê um filho clamando por ele. Quando ele vê um filho clamando por unção, por habilidade para ajudar outros, para abençoar outros. Esse é o ano dos céus abertos sobre nós. Esse é um ano de casa cheia de unção, de presença de Deus. Então, falar de unção, nós temos também desfrutar da unção. Levanta aí, vamos ministrar o Senhor.